Entrevista em estúdio. E nós estamos recebendo a Estela Godoy, ela que é coordenadora aí do setor de imunização da Fundação Municipal da Saúde. E hoje o tema é vacina aí contra a dengue aqui em Ponta Grossa. Será que essa vacina é segura? Quem pode tomar essa vacina? Quem pode ficar imunizado? E não se iluda, não é porque o frio está chegando que a dengue não está por aí, está causando estragos, viu? Então vamos conversar com a Estela. Bom dia, Estela, bem-vinda ao BNT. Bom dia, Luciane, obrigada. Estela, então vamos lá. A vacina da dengue, então o município ele já está com as vacinas aí da dengue. Isso, o município já retirou todas as vacinas, já distribuiu para todas as unidades que estão nessa estratégia de vacinação e, a princípio, a gente iniciou ontem essa estratégia com uma procura nas unidades que ficam no horário estendido maior do que nas outras, o que a gente já esperava, né? Porque é uma população que acaba estando no colégio pela manhã, né, e acaba procurando após o almoço e após o pai retornar, né, do trabalho. Então, teve uma procura bem boa nas unidades com os horários estendidos. E quem é que pode se vacinar contra a dengue? Então, essa estratégia, nesse momento, ela é para crianças e adolescentes, a partir dos 10 anos até os 14 anos, 11 meses e 29 dias. Tá certo. E aí, então, essa é uma primeira dose e tem segunda dose? Como que funciona esse esquema vacinal contra a dengue? O esquema da dengue, ele funciona com 2 doses. Então, eu vou fazer uma dose, digamos, hoje, e daqui 90 dias, 3 meses, eu vou fazer a segunda dose. A cobertura vacinal, ela é em cima do esquema completo sempre, né? Então, eu tenho que estar com as 2 doses para poder ter uma cobertura vacinal adequada. E há uma contraindicação nesta vacina? A vacina da dengue, ela é a única coisa que a gente fala aqui, né, que não se pode tomar junto ainda por questão de... como é que a gente diz? Não há ainda estudos sobre a intercambiabilidade, né? É quem recebeu a Dengáxia, né, que é a vacina da rede particular, e a nossa que a gente trabalha é a Qdenga. Então, a gente sempre orienta. Começou o esquema na rede particular, termina na rede particular. E o esquema iniciado na rede pública, mantém o esquema na rede pública. Essa é a única contraindicação, além de gestantes que a gente tem, pessoas acima de 60 anos e menores de 4 anos de idade. Então, agora só reforçando, a vacinação é para qual faixa etária? A vacinação da dengue é para crianças e adolescentes a partir dos 10 anos até os 14 anos, 11 meses e 29 dias. E por que essa faixa etária foi escolhida agora? Então, toda a vacina ela passa por um estudo epidemiológico. A gente tem a CTAI, que é a Câmara Técnica, né, de Análises, e a questão de internamentos e hospitalizações nos municípios, né, nas portas. Então, são dados que o Ministério pega e seleciona conforme, né, as notificações e os indicadores dos municípios. E foi definido que essa população ela tem um maior número de internações a nível de Brasil, então inicia-se primeiro por esse grupo. E a dengue, ela é grave, Estela? Há realmente essa necessidade da vacinação? Olha, como a gente percebe que muda-se o perfil, né? Há necessidade sim da vacinação, mas a vacinação ela é um ponto bem importante, mas principalmente é aquela atividade no dia a dia que a gente está acompanhando os ACS e o ACE nas residências, que é a questão da eliminação dos focos. Essa é a principal medida, né, de prevenção que a gente tem. A vacina ela vai reforçar isso, ela vai proteger, mas o ideal é a questão da remoção dos focos e criadores de dengue. Essa é a principal medida aí que a gente tem mais eficaz contra a dengue. E aí, a partir de algum tempo, né, a gente imagina que nos próximos meses deverão chegar vacinas para outros públicos. Isso, conforme, assim como nos outros municípios que já vacinaram em 2024 contra a dengue, houve sim a questão de mudança de faixa etária, a questão de abrir para a população toda, a questão de inclusão de outros grupos. Então, acredito que conforme a gente vai recebendo mais doses, Ponta Grossa deve seguir o mesmo cenário dos outros municípios que já vacinaram contra a dengue.
Nesse momento, nós temos quantas doses? Nesse momento, no município, nós temos 4.900 doses distribuídas. Essa população-alvo é uma população de 29 mil, então é uma população grande. A gente tem um número de doses aí para iniciar, por isso que ele está em alguns pontos só, a gente não consegue distribuir na rede toda. Então, conforme as doses forem aumentando, forem chegando, a gente consegue sim abrir em outros locais. E dessas doses, todas elas devem ser aplicadas agora ou a metade já fica guardado para daqui 90 dias? Não, então essas doses que vieram são que nem a do Covid, lá no comecinho da pandemia. Tudo aquilo que eu fizer e registrar no sistema como primeira dose, eu vou receber do Ministério a segunda dose. Então, elas vieram especificamente para iniciar esquema de vacinação. Então, elas estão ali, a gente não precisa aguardar metade para poder fechar esquema. Elas vieram para iniciar e conforme elas forem saindo, a gente recebe do Ministério as segundas doses. Uhum. E são quantas unidades que estão vacinando aqui em Ponta Grossa? E aí eu já te pergunto se o ônibus da vacina também tem essa imunização da dengue. Então, a imunização da dengue está acontecendo em 3 unidades com horário estendido, que é na unidade de oficinas, que é no Ciro de Lima, na unidade de Uvaranas, que é no Conrado Mansani, na unidade do Nova Rússia, que é no Rômulo Pazinato, no Antônio Saliba, do horário das 8h30 às 4h30, no Egon Roscamp, das 8h30 às 4h30, e no Centro Vacina PG, das 8 às 5 horas da tarde. Esses são os pontos que vacinam. O ônibus da vacina não faz essa estratégia, porque a vacina da dengue é uma recomendação de não ser realizada em atividades extramuro. Então, locais que fazem, né, o extramuro são atividades, eu saio do serviço de saúde e vou com o meu imunizante. Então, a vacina da dengue, especificamente, ela tem uma recomendação para que não seja feita nesta forma. Ela precisa ser feita dentro da unidade de saúde, até porque, né, é uma população nova, é uma vacina nova, tem toda a questão de observação desse paciente. Então, nesse momento, ela é feita só nos serviços mesmo. E algumas vacinas a gente sabe que tem reação, né? Que as crianças apresentam febre, às vezes até o adulto fica meio abatido aí, né? E a da dengue, o que acontece? O que os pais precisam saber ao vacinar os filhos aí contra a dengue? A vacina da dengue, a princípio, as reações dela, elas são muito parecidas com qualquer outra vacina subcutânea. Quando eu falo subcutânea, é a tríplice viral e a febre amarela. Então, é questão de dor no local, um pouco de inchaço, vermelhidão, mas ela não deve gerar uma reação muito grande, assim como algumas outras falam que ficam com febre, com o braço quente, que não conseguiu mexer o braço. Nesse ponto, ela é bem mais tranquila. Tá certo. Estela, então, só reforçando, essa vacinação contra a dengue, ela começou quando? E ela segue agora em definitivo, até vacinar todo o público. Isso, ela iniciou agora dia 21, né? Iniciou ontem, e ela segue aí conforme for né, o andamento da campanha. Ela não tem uma data para terminar, não. Ela vai seguindo aí conforme for abrindo. Tá certo. Estela, muito obrigada pela sua participação aqui no BNT News. Obrigada. Eu queria aproveitar para fazer um alerta com relação à vacinação da influenza e o aumento dos casos sintomáticos respiratórios. Então, acho que a gente teve uma divulgação aí por parte do nosso secretário de Estado, do Beto Preto, com relação à vacinação da influenza, com o aumento de casos sintomáticos respiratórios. Então, a gente teve nos últimos 2 anos um aumento de casos nas portas de sintomáticos respiratórios pediátricos, principalmente. Já houve esse alerta para as secretarias. Então, a gente reforça e pede a conscientização da população mesmo, do público-alvo para vacinação contra a influenza. Hoje ela já está aberta para a população toda, mas nós temos o público-alvo, que é o público que é o grupo prioritário, que tem os riscos de hospitalização e óbito, então, que são as crianças, os idosos e os adolescentes. Mas, principalmente, reforçar a vacinação das crianças. A gente pede para que os pais procurem os serviços de vacinação. É uma vacina muito tranquila, a gente já vacina há muitos anos contra a influenza. Então, há esse aumento, sim, dos sintomáticos nas portas. A gente tem uma cobertura vacinal que não é adequada nos últimos 2 anos. Então, a gente pede para que os pais, retomem essa importância da vacinação contra a influenza, procurem os serviços, a vacina está disponível, nós temos uma quantidade muito grande de vacina para atender essa demanda e para a gente diminuir, sim, a questão das portas do atendimento dos sintomáticos respiratórios. A vacina ela é o carro-chefe na questão da prevenção da influenza A.
Então, a gente pede para que os pais procurem sim os serviços e não deixem de vacinar contra a influenza. E aí a influenza, ela tem no ônibus a vacina? A vacina da influenza, ela tem no ônibus da vacina, que percorre as unidades de saúde que não tem sala de vacina. Ela tem na força-tarefa, que está nas escolas também. Então, é bem importante os pais autorizarem essa ação, porque é um serviço que está dentro da escola já, para o público-alvo, e precisa, né, que o pai autorize, porque a gente não consegue vacinar na escola sem autorização do pai. Então, que autorize, que a gente consiga imunizar, que a gente consiga ter um número grande de pessoas imunizadas contra a influenza. E a influenza é a partir de que idade que está disponível? A influenza, hoje, ela está disponível a partir dos 6 meses de idade para toda a população já. Estela, e aí existe uma diferença entre eu me vacinar da influenza e da dengue na rede pública e na rede particular? A vacina é a mesma? A vacina muda? O que acontece? A vacina da rede privada, ela é tetravalente, que a gente fala. A nossa, ela é trivalente. Mas ela não é pior, ou não, eu vou tomar só na rede privada, porque a rede privada é um pouco melhor. Não é isso. Tudo aquilo que está dentro do SUS passou por um cenário epidemiológico, né? Então, eu vou implantar um serviço, uma vacinação, com base no número de casos daquilo que eu tenho. Então, se eu tenho uma vacina que é trivalente dentro da rede pública, é porque os meus casos nas portas, eles são relacionados principalmente aos vírus da vacina trivalente. Então, ela não é menos importante ou menos eficaz que a rede privada. Ela é tão boa quanto qualquer outra vacina. A da rede privada da dengue, se for a quidenga, é a mesma que a nossa. Se for a dengáxia, já não é a mesma. Então, a gente já não tem essa intercambiabilidade de utilização das duas sempre. Por isso que a gente se recomenda, né, que não se vacine. Se iniciou com a dengáxia, termina com a dengáxia, nesse momento. E o que a Estela está falando, então, é algo muito importante. Não tem por que o pai falar assim, eu não vou vacinar porque eu não tenho dinheiro. Você não precisa ir na rede privada, porque a vacina está disponível na rede pública e é tão eficiente aí quanto a da privada. Então, não tem essa coisa assim de, não tenho dinheiro, então não vou vacinar. Não, é importante que você vá vacinar, porque a rede pública oferece a vacina aí de qualidade, com eficácia comprovada, e também foi testada antes, então é tudo comprovado e tudo seguro. Estela, muito obrigada e um bom dia de trabalho. Obrigada, Luciana, pelo convite.